Gente começar a aula, pega um X na compra aqui, ó. Entrou. Ó, te falar, hein? Filho só dá trabalho. Filho dá trabalho na vida real e dá trabalho também na vida do mercado. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Sorte que eu sou um bom pai. Cortou. Fala, Rubens. Oi, Roberto. Agora, como as contas ficaram pequenas, a estratégia vai ter que ser totalmente outra, então, né? Ela vai ser dita no dia 29, tá? A gente vai conversar no dia 29. Ah, tá. É no domingo, tá, pessoal? Domingo é 9 da noite. Ah, beleza, Roberto. Galera, depois vocês não vêm falar que não foi avisado, hein? Sempre tem alguém aí que, mas vocês não avisaram. Pô, a gente tá avisando aí. Bom, a partir de agora, nós não vamos entrar em posição, ok? Vamos começar a explicação do gráfico de tique. Então, esse daqui é o gráfico de tique. Para quem está começando, talvez essa explicação ela vai, é, ela é um pouco, talvez um pouco complicada, mas vai estar gravado, né? Já tá gravando aí, Dário? Já, já tô gravando, Sensei. Ela vai estar gravada para vocês poderem tá assistindo novamente, tá? Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que entender o que é o gráfico de tique e para que o gráfico de tique serve, tá? É, O gráfico de tique, ele é o gráfico mais rápido que nós temos no, na nossa plataforma, tá? O gráfico de tique, ele movimenta de um em um segundo. Cada segundo ele vai mudando. A gente sabe que o gráfico de um minuto, cada minuto ele vai mudando. E assim por diante. Então ele é o gráfico mais sensível da nossa plataforma. Não tem um gráfico que seja mais rápido do que ele. Então, para que você consiga fazer uma leitura gráfica do gráfico de tique, você precisa ter uma visão muito boa. E precisa estar muito habituado a ela. Por isso que, para que você tenha mais intimidade com o gráfico de tique, você precisa acostumar a ler, a ver o gráfico de 5 minutos e depois o de um minuto. Quando você acostuma com o de 5, passa para o de um minuto. E depois você consegue enxergar o gráfico de tique, tá? O gráfico de tique, pessoal, ele é mais para quê? Para melhorar a sua qualidade na entrada, tá? Ele melhora, ele deixa a sua entrada melhor. Vamos supor, é, tô- olha só, ele está descendo aqui, certo? Aí, vamos supor que ele está descendo muito, você quer entrar com um 5x aqui para cima, né? Então, para você entrar com um 5x, ele tem que voltar, correto? Aí o que que acontece? Ele só volta até aqui, ó,
aí depois ele despenca novamente, né? Então, se você, por exemplo, entrou com um 5x aqui, ele fez só um pouquinho de subida, mas ele despencou. Então, o que acontece? Esse seu 5x na compra já ficou negativo. Você já se ferrou. Você já vai perder uma posição. E é por isso que, quando o, a posição que você colocou aqui, ele só sobe um pouquinho e depois ele despenca, você precisa de imediato cortar a posição. Por que que você precisa cortar a posição? Porque senão ele vai embora até aqui, ó, tá vendo? No caso aqui, ó. Se você pega daqui até aqui, o seu 5x, ele vai ficar muito negativo, mas muito. E se descer mais ainda, aí ferrou, né? Ferra mais ainda, tá? Por isso que você precisa cortar as posições de lotes maiores, tá? Então, o gráfico de tique, a primeira função dele é ter uma qualidade melhor de entrada. Por enquanto, pensa assim. Depois eu vou começar a ensinar para vocês como visualizar melhor para vocês conseguirem entrar usando o gráfico de tique, tá? Aí, ó, a, a saída do gráfico também é importante. O tique, ele consegue fazer com que você consiga ter uma melhor entrada. Vamos supor que você pegou e colocou 5x aqui na compra e conseguiu entrar, tá? Aí você vai, subiu até aqui, só que ele desceu. Só que, acompanhe meu raciocínio. Se ele sobe até aqui e ele desceu, pessoal, o que acontece é que aqui é muito pouco. Ele tá grande assim, mas na verdade aqui é muito pouco. Então você vai segurar, você não vai soltar a posição. Aí você vai ver que ele vai começar a subir, ó. Subiu, 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 subiu. Ele vai subindo. Só que repara que ele também mostra volume e força. Aí já é mais difícil, tá? É mais difícil. Mas pode ver que aqui, ó, tem bastante volume. Aqui ele diminui um pouco. E aqui ele começa a diminuir o volume, ó. Tá vendo? Aqui ele começa a diminuir. Então você começa a reparar que na subida o volume começa a diminuir. E o que que você faz? Você tá atento a ele, né? Você tá atento à movimentação. Você tá com o dedinho no gatilho lá para cortar a posição. E aí ele vem até aqui, ó. Só que quando ele vem até aqui, o que que você faz? Você faz um suporte aqui, ó. Aí ele veio, subiu até aqui, começou a descer, você tem esse suporte. Na mão que ele pega e volta é a hora que você vai cortar, porque aí ele despenca, tá? Ah, então quer dizer que eu tenho que reparar em suportes e resistências dentro do gráfico de tique? Sim. Você tem que começar a se habituar a se localizar com suportes e resistências dentro do gráfico de tique. Presta bastante atenção nessa informação, porque lá na frente eu vou passar outra coisa e vocês vão ter que. Vocês já vão ter informação, só que aí vocês vão ter que treinar bastante, tá? Então, eu sei que eu preciso estar habituado com suportes e resistências. Então ele veio, subiu, 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 subiu. Percebi que a força vai aumentando, vai diminuindo, né? Na subida. Então o que que acontece? A gente sabe que quando ela vem com força e vai subindo, 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 e aqui ele começa a perder a força, uma hora ele vai descer, né? Então eu já estou comprado aqui, já estou ganhando dinheiro. Ai, que hora que eu vou conseguir sair disso?
é a hora que você vai estar olhando o gráfico de tique, na hora que ele chegou no pico dele, aqui é o suporte e você corta a posição e ganha o lucro daqui até aqui. Esse é o seu lucro. Esse é o momento exato de você cortar a posição. Tudo bem? Teoricamente, explicando assim, pessoal, ele é muito fácil. Só que o manuseio de um gráfico de tique, a intimidade para você pegar um gráfico de tique, ele é muito difícil, porque ele é muito rápido, ele é muito sensível. Então, quando ele te dá uma rapidez muito alta, né, uma alta rapidez, a leitura dele é muito mais difícil de fazer, porque você tem que raciocinar muito rápido, conseguir enxergar as coisas muito rápido. Então, o meu Osusume é que você faça isso no gráfico de 1 minuto, para que você venha conseguir acostumar com o gráfico de 1 minuto, para depois conseguir fazer essa leitura no gráfico de tique. Eu também demorei bastante para pegar o jeito, né? O ritmo de um gráfico de tique. Tá ok? Fala, João. Boa noite, Alberto. Tudo bom? Você falou de suportes e resistência no gráfico de tique, né? Mas a gente sempre deixa uma janelinha muito pequena dele na nossa tela para a gente poder visualizar os outros gráficos também, né? Aí, como identificar um suporte e resistência com relevância para a gente poder tomar como base na saída do trader? Aí que tá. O seu olhar de suporte e resistência, ele está em gráficos maiores. E normalmente ele tá o quê? Tá paradinho, né? Então, por isso que eu falo. Aí você precisa fazer o quê? Criar a sensibilidade e a rapidez para olhar o suporte e a resistência. Então, olha só, desse tamanho aqui eu já tenho a base, já tenho a referência. Aqui é meu suporte, minha resistência e aqui é meu suporte. Ele rompeu o meu suporte aqui, ele está subindo. Então eu não preciso de muito espaço para saber disso, porque o que foi passado anteriormente a ele, você olha no gráfico de 1 minuto, porque é a mesma coisa. Agora você precisa olhar em curta distância o suporte e resistência também. E aí que tá, aqui ó, rompeu meu suporte, já tá fazendo um novo suporte aqui, ó, lá, tá indo. Na mão que ele descer, ele vai fazer um suporte. Se ele pega, desce um pouco e rompe ele, ele vai romper um suporte. Ou seja, você tem inúmeros suportes e resistências dentro do gráfico de tique. E o que passou lá para trás, se caso vier a te interessar por algum motivo, olha no gráfico de 1 minuto. Certo. Então, nesse exemplo que está dando agora aqui na sua janelinha, que está pequenininho, né? Ele fez uma resistência pequenininha aqui, né? Ele Aqui fez um topo, isso. Não, ele fez e aqui tem um suporte. o suporte aqui em cima, né? Ele fez o suporte e deu essa descida aqui. No caso aqui, você já teria cortado aqui quando ele fez Aqui eu já nesse cortaria. aqui. Se estivesse Ah, você, subindo, 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 eu ia cortar aqui já. você já cortaria então aqui. Se ele passasse para baixo desse suporte aqui, você já cortaria ele então. Aí que tá, pessoal. O gráfico de tique também tem a força e a velocidade dele. Olha, tá começando a entender como é difícil enxergar um gráfico de tique. Tem velocidade, tem força e tem esticada, tem tamanho. Então, e ele é muito rápido para você conseguir notar isso daí. Então, por exemplo, se você pega e já está vindo de uma subida, uma subida, uma subida, quando você pega a prática, você já está aqui, antes de romper esse suporte, você já cortou. Por que que a gente entra em posicionamentos e normalmente,
né? Não é sempre, mas normalmente a gente acerta e vem aquela dúvida. Como é que ele sabia? Cortou na hora certa. Como que ele sabia que entrou na hora certa e como ele sabia que cortou na hora certa? Tudo isso daí, a resposta está quando você se habituar a trabalhar e começar a enxergar bem o gráfico de tique. Cada formato da, da vela, não dá para falar vela, né? Do gráfico, né? Ele tem essas pontas aqui. Cada um tem um desenho também. Quando você vê, por exemplo, que ele é muito bicudo, ó, ele desce, tá vendo? E olha o amplitude dele aqui, ó. Olha a amplitude dele, ó. Ele faz isso e isso. Isso daqui, pessoal, dá o quê? Uns 15, 10 graus. Se ele pega e vem numa amplitude assim, aí ele começa a subir, assim, é uma coisa. Mas a partir do momento que você vê que, olha só, ele vem assim, ó, e faz bico, ó, pode ver, ó. Ele vem e faz bico. Aqui, vem, ó, faz bico, faz bico. Eu já expliquei isso uma vez. Quando ele vem fazendo bicos e ele vem fazendo uma ponta assim, ó, bem, ó, tá vendo, ó? Parece um espeto, né? Isso aí quer dizer que ele tá pegando força e ele vai subir. Ah, então você é malandro, né, Roberto? Você olha isso daí para ver que vai subir, aí você fala, vai subir, sobe, né? Sim. Então, quando você tem essas informações e você consegue saber quais são os segredos, segredos não, né, pessoal? Ah, vamos falar segredos assim, mas agora quais são os segredos, né, de uma tendência, de uma possível subida? Olha o gráfico de tique. Ele mostra para você. Só que o que que acontece? Eu tenho certeza que a partir de agora todo mundo vai querer olhar o gráfico de tique e vocês não vão aprender, porque vocês não estão habituados com o gráfico de 1 minuto. Precisa ter a manha, precisa ter o domínio do gráfico de 1 minuto para você conseguir fazer leitura de gráfico de tique, pessoal. Repara que são 60 vezes que o gráfico de tique movimenta, troca em comparação ao gráfico de 1 minuto. Ou seja, você tem 60 pontos de referência contra uma só do gráfico de 1 minuto. Então você vê que é 60 vezes mais difícil você fazer uma leitura do gráfico de tique, certo? Então, mas eu vou estar dando as dicas aí para vocês, né? Aqui. A amplitude da movimentação do gráfico de tique, ela é muito importante. Pode ver que aqui, ó, o gráfico de 1 minuto não está fazendo uma vela maior. Olha como reage o gráfico de tique aqui, ó. Olha como ele reage. Ele reage quase 90 graus. Quer um macete bom? Um macete da hora? Pega e faz isso aqui, ó. Isso aqui. Então aqui, até aqui, você tem 90 graus. Daqui até aqui, você tem 180. Então, se ele, por exemplo, ele vem, isso aqui é o seu medidor. Você pode ver, se você fizer um X aqui, ó, aqui, ó, tem quanto, pessoal? Tem uns 170, mais ou menos, 160, muito mais do que o 90 graus. Se ele ultrapassa esses 90 graus e ele vem numa descida assim, é óbvio que ele tá forte. É óbvio que ele vai descer. Pegaram os macetes, né? Então, olha só, essa linha aqui eu estou mostrando para vocês, né? Essa linha que eu estou mostrando para vocês, ela é mais ou menos de 170 graus. Então, ela vai descer. Olha essa linha aqui. Então, ela é uma linha de subida. Então, ela tem que estar menos de 90. Quando ela é descida, ela tem que estar mais de 90. Entenderam isso aqui?
Velho, se vocês não entenderem isso aqui, é foda, hein, meu? Não vai conseguir fazer a leitura, hein? Tá? Então, aqui, para subida, tem que ser menos de 90. Para descida, mais de 90. Mais perto do 180. Ou seja, quanto mais na subida, quanto mais perto do zero tiver, mais forte ela vai subir. Na descida, quanto mais perto do 180 ela tiver, mais forte vai descer. Aí você vai começar a entender melhor Kirikai, você vai entender melhor como entrar na tendência, né? Você vai entender melhor que aquele momento não é hora de entrar. Não posso entrar nesse momento porque ele está muito forte ainda, né? Então, isso vai ajudar bastante vocês. Mas eu volto a dizer, nada disso vai fazer sentido se você não dominar o gráfico de um minuto. Esse é um dos maiores conselhos, tá? Conselho número um. Ou seja, você precisa refinar mais a sua leitura do gráfico de um minuto para conseguir. E outra, o gráfico de um minuto também, o raciocínio é o mesmo. É o mesmo da amplitude dele. É só você pegar, faz o X aqui e ver a amplitude do gráfico. Tá descendo, passou de 90 graus, ele tá forte. Chegou mais, quanto mais ele chegar perto dos 180, mais forte ele vem. Aí vai facilitar muito a sua linha de raciocínio, porque como ela tá descendo ainda e não chegou, aí você vai juntando. Não chegou uma vela especial, o que que você vai fazer? Aí você já sabe que ela vai continuar descendo. Uma coisa ruim para vocês, né? Para mim também, lógico, é saber o momento exato de colocar uma posição, correto? Quando que eu vou colocar? Então, se você vê a amplitude que ela está descendo, no caso, ela está com uma amplitude muito fechada, está muito perto do 180. Ah, cara, então não vou, não vou. Aqui eu consigo me segurar, porque eu tô vendo que ele está muito forte e tá beirando 180. Aí eu vou me segurar, vou esperar uma vela especial e coloco ela. Aí eu espero subir. Se mesmo assim ela tiver perto do 180, mas vem uma vela especial, ali é a oportunidade de entrada. Porque aí ela muda. Pessoal, espero muito que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio, viu? Porque isso aqui vai fazer muita diferença para vocês. Alguma pergunta? Tranquilo? Fala. Bom, acho que é uma pergunta besta, mas vai lá. Essas pontas agudas que você fala, né? Que ele fez ponta. Isso aqui seria então um topo e fundo do gráfico do tique. O que é um topo e fundo? É quando ele tá batendo em cima e tá batendo embaixo. É o final do movimento dele, sabe? O final do movimento do que tá acontecendo no momento. Aí ele fez o topo, fez fundo, fez topo, fez fundo. Então ele vai subindo, fazendo topo e fundo e É você vai acompanhando suporte e ele. resistência, seria isso? Sim, mas seria também suporte e resistência. É, fala E, suporte e resistência que é mais fácil para a gente entender, porque a única coisa que a gente trabalha é suporte e resistência, né? Bateu no certo. suporte, bateu na resistência. Certo. Então seria isso também. É a mesma coisa que a gente vê no gráfico de 1 minuto e de 5 minutos, né? O mesma E, coisa, as mesma linha de raciocínio, ela vale para todos os gráficos. e quando ele está nessa movimentação que está fazendo aqui agora, que você vê que ele nem desceu bem acentuado e está descendo zigue-zagueando Ah, e aí está tá faltando descendo. interpretação da sua parte, porque ele desceu bem forte aqui, ó. Faz a cruz aqui, ó. Olha como ele desceu forte aqui. Aqui o que aconteceu? Ele pegou, ó, estabilizou. Aí ele chegou nesse negócio que você fala fundo aí. Chegou e subiu. Aqui é a entrada para você fazer o scalping. Agora nós estamos chegando onde a gente quer. Ah, Roberto, então fazer scalping com gráfico de tique é o melhor? Não é o melhor, é o essencial. A única coisa que dá para você fazer scalping é olhando o gráfico de tique. Então, Sim, se você Roberto. tem, nós temos um exemplo muito bom aqui, ainda bem que deu essa descida, né?
Você vê que ele desceu pra caramba aqui, ó. Se você olhar o gráfico de 1 minuto, olha só como ele desceu bastante. Desceu pra caramba, chegou perto dos 180, estabilizou. Na hora que ele estabilizou, ó, pum, subiu. Então, por que que a gente consegue fazer umas entradas tão precisas assim? Por que que a minha entrada ela demora tanto, mas quando a gente está na aula a gente consegue entrar tão bem? Porque a gente tem essa informação que aqui ele estabilizou e aqui ele vai voltar. Mas sua entrada fica acima desse suporte aqui embaixo, aqui. A hora que ele rompe essa estabilidade aqui, aí você entra nele. Aí eu vou entrar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, nessa área, porque ele atingiu o pico máximo aqui de descida, ele Mas aí chegou a subir. como é que você sabe que aí é o pico máximo? Porque Aí ele pode você vai descer ter mais que também. treinar, meu amigo. Aí é a questão de treino. Se ele já está estabilizando aqui, você já tem a informação. É você que não está querendo enxergar. Ele bateu aqui, já subiu. Ele não deu a descida contínua, não é? Sim. Aí Aí que tá. Tá ele vendo bateu como, aqui e como, subiu. ó, pessoal, tá vendo como falta visão? E isso é treinamento. Porque a pessoa que já está acostumada a pegar e entrar, quando ela, pum, bateu, ela vai bater um pouco e subir. Quando é que eu sei que ela vai subir? Ela já chegou no final ali. Ela já chegou no final. Então o que que acontece? Isso daí você vai ter que juntar sua técnica, juntar seu feeling e a sua experiência. Porque aí sim você tem as três coisas juntos e aí você consegue ter mais sensibilidade para saber que ela vai voltar. Só Tá assim certo. que dá para você criar bastante sensibilidade, tá? Beleza. Valeu, Roberto. Robson, Sensei, acho que para ajudar o entendimento do amigo aí, que na verdade você não sabe que vai subir dali. Tanto que você entra com X. Você não vai entrar com 8x, né? tá fazendo a Se você. pergunta para mim? Não, tô comentando, porque que ele falou assim: como é que você sabe? Você não, ninguém sabe que ali era o final, né? Hum. Porque se você soubesse, você entrava com 1 milhão ali de X ali, não precisava entrar com um X. Mas nem sempre você vai entrar com um X. Às vezes você já errou e você vai Sim, ter que sim. pegar e aumentar a mão. Sim, não, mas então, mas dentro da técnica, né? Dentro da técnica, você não sabe se terminou, você vai ter que sempre ter que colocar um X ali, 2x, 3x. Você vai ver Sim, qual mas X que é a sua vez, né? Mas e se você tiver já com um X aqui, 2x, 3x já? Aí você vai ser Então, obrigado mas a entrar com ali. um 4 ou Não, mas 5, né? ali você sabe que é a oportunidade de entrar uma entrada. Você não sabe qual entrada que vai ser, né? Você vai saber. Se você tiver enroscado com posições, você vai Ah, saber que sim. você vai ter que entrar com 5, 6, 7, 8. Sim, sim. De todo jeito, independente se você vai entrar com um X ou 8x, você Ali é o tem que lugar. estudar para que você consiga é, saber que ali vai voltar. Não, então, ali você Aí é o sabe que é o ponto lugar de difícil. colocar posição. Então, é isso que eu tô falando assim, ali é um lugar de colocar posição. Ali é um lugar de Só colocar a que posição. Isso, só que você não sabe qual posição que vai ser no momento que você estiver lá. Depende do quanto tá atrás, né? Do quanto que você já colocou de Isso. posição, né? Ah. Então, é isso que eu tô comentando, que nem assim, a gente não sabe se vai descer ou se vai subir. Você Não, pode mas colocar ali. a pergunta dele é É. quando, como que eu sei que entra? Essa é a Ah, pergunta sim. dele. Sim, 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 sim. Mas ele pode enganar ali, por exemplo, né? Acho que era isso que ele tava Pode falando. enganar, aí você vai ter que cortar. Independente se você tiver com um Exato, X ou exato. 8x, você vai ter que cortar. Eu A acho que a não ser pergunta. que seja um X e você deixa levar, não tem problema. Por isso que tem Sim, a sim. importância dos tiros de revólver, do 1x ao Então, 4, você pode até segurar, né? Dependendo das isso, circunstâncias. isso. Agora, se você entrar com um 5x ali, você não pode segurar. Obrigado, Sensei. Edu, Ó, então, pessoal, essa explicação do tique é um complemento do conjunto de todas as informações que você está lendo na tela, tá? É os 5 minutos, é 1 minuto e o tique, né? Então, o tique é um seto ali, é uma ferramenta que está auxiliando você a fazer a leitura melhor, tá? Então, muitas vezes, só o tique você não vai ter uma visualização geral. Você olha 1 minuto, olha 5 minutos, como que tá, se localiza, aí o tique vai te mostrar o caminho, né? Não é só o tique, tá, pessoal? É uma ferramenta ali, né?
É isso aí, Roberto. Sérgio? Boa noite, Sensei. Usando o mesmo exemplo, da mesma movimentação que estava sendo falado com o João lá, ele desceu, né? Ele veio inclinando bastante, próximo ali a 180 graus, mostrando uma força de descida bem forte. Depois ele começou a lateralizar, e a hora que ele subiu, ele não subiu no mesmo ângulo em que ele desceu. Ele começou a subir no ângulo um pouco mais suave. Isso pode indicar para a gente, então, que ele está perdendo força de descida ali e vai começar a subir a partir daquele ponto, então. Pode ser um auxílio. Olha, pode ser que sim. Variação da movimentação do gráfico de tique, ele é muito maior do que a variação do gráfico de 1 minuto, por exemplo. Como eu falei, vocês precisam entender que 1 minuto tem 60 segundos. E esses 60 segundos são 60 movimentações do gráfico de tique. Ele tanto pode descer inclinadão e pode subir inclinadão, como ele pode descer inclinadão, fazer isso aqui, ó. E aí começar a fazer isso aqui, ó. Aí isso aqui é um cu, hein? Esse aqui é embaçado, né? Porque aí, o que acontece? Você não tem a certeza de que ele vai lá para cima. Ele chega aqui, ó, e faz isso, ó, pum, cai. E isso tá acontecendo muito hoje, essa semana. Mas muito, muito, muito. Tá pegando a gente, ó, velho, geral. Aí que tá. Numa situação como essa que nós estamos, pessoal, qual é a melhor maneira de se tradear? Aí sim é o que o Robson fala. Aí entra com um X. Então o que que acontece? Procura buscar mais espaço para entrar uma posição da outra, porque você já sabe que a movimentação ela não está propícia a entrar lotes grandes, porque ele vem, faz isso aqui, você até acerta o lugar que entrou de retorno, né? Você vai acertar. Só que o que que ele faz? Ele vai fazendo isso aqui, ó, ó. Aí ele vai abrindo essa amplitude que desceu, ela não é equivalente à amplitude que vai subir. Aí ele vem aqui, ó. O que que acontece? Aí vem um espírito de porco, mete uma venda gigante, ó, desce de novo. Aí você fala, agora vai voltar. Aí ele vem até aqui. Aí ele começa. Aí você começa a pegar a manha do ponto que vai entrar. Você acerta o ponto. Aí você pega e faz assim, ó. Aí você fala, agora vai. Agora vai. Aí eu vou meter um elevador aqui. Você pega, ó, pum, 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 pum. Ele faz o quê? Faz isso, ó. Pum. Leva embora. Aí você fala, filha da puta, mano. Quem foi o cuzão que entrou na venda aqui? Entende? E essa semana, aliás, esse mês, ele tá fazendo muito isso. Muito, muito, muito. É por isso que nós não estamos performando tão bem assim. Nós não estamos tendo resultado referente a essa movimentação. Já não está ajudando, a corretora não está ajudando, o delay do servidor não está ajudando, e a gente também não está se ajudando, porque a gente não está conseguindo performar direito por causa da movimentação e a leitura está mais difícil. Beleza, Sérgio? Beleza, tranquilo. Aproveitando já o gancho, assim como no gráfico de 1 minuto, você procura memorizar a força e a velocidade com que ele desce para procurar o ponto de retorno. Sim, sim, Então, mesmo que o gráfico de tique já passou, você já não tem ele mais ali visualizando, na sua sim. cabeça você ainda tem gravado como ele desceu ali, né? Eu memorizo também o de tique. Mais ou Ok. menos como ele desceu e como foi a força que ele desceu. Saber se ele está perdendo força Sim. ou não. Sim, sim. Ok, obrigado. Por isso que, vocês já repararam, pessoal, quando ele tá numa descida assim, aí eu falo assim, prepara 4x na compra. Aí ele vem aqui, faz assim, ó. Aí ele desce de novo. Aí eu falo 5x. Aí ele fica assim. Aí ele desce. 6x. Aí ele volta um pouquinho. Aí ele desce. Aí eu falo 7x. Aí ele desce um pouquinho. Aí ele desce. Agora eu falo 8x. Aí quando a gente entra, ele pega e faz isso aqui. Vocês já pegaram essa situação que a gente já fez isso daqui várias vezes, correto? Então é isso aí que o Sérgio falou. Eu já vou decorando lá de cima. Lá de cima, eu já vou
memorizando como que foi a força de descida e como que fez o layout, né? Aí eu consigo ver o tamanho daqui da descida, o tamanho dessa descida, o tamanho dessa descida e como que foi o intervalo de cada descida. E aí eu tenho isso dentro da minha cabeça, que aí eu chego e falo assim: opa, pera lá, aqui já diferenciou, aqui já é entrada. Já estou explicando para vocês como tá entrando, hein, pessoal? Presta atenção. Já tô jogando as ideias para vocês. E aí a gente entra. Por quê? Porque você deixa na cabeça como que foi as movimentações. Ai, caralho, Roberto, aí é muito difícil, velho. Como é que vai decorar um negócio tão rápido assim e uma formação tão rápida? Se vira, velho, dá seus pulos, porque se eu decorei, eu só tirava zero de matemática, de tudo que é matéria, e nem por isso o Forex, eu consigo decorar toda a movimentação do Forex, tá? É questão de interesse. Dá pra pegar sim, dá pra vocês aprenderem legal. Só que precisa ter muita força de vontade, né? Rodrigo, Boa noite, Roberto. Na escala de valores do lado do TIC, você aqui, usa aqui, também aqui você isso, tá falando? Ah, isso. Você utiliza também para não. para ver Eu só. preço ou para marcar? Pessoal, esse negócio do valor aqui, eu não vejo nem quanto tá, eu nem sei quanto que tá. Não me interessa o valor. O que me interessa é essa pontinha aqui, ó, pessoal. É essa pontinha aqui que me interessa. É aqui que vai fazer com que eu decida por entrar ou não. Quanto tá valendo aqui do Demoí? Aí eu só olho o quê? Onde está a resistência e onde está o suporte, tanto no gráfico de tique, se eu já decido por entrar, ou no gráfico de 1 minuto, tá? Ou no gráfico de 5, ou no gráfico de 15, ou no gráfico de 1 hora, dependendo do volume, correto? Entendi. Quando é a decisão por entrar, né? Aí eu vou estar sempre de olho no gráfico de tique. A partir de agora, pessoal, semana que vem vocês vão ver que vai melhorar bastante a visão. Você vai falar, ah, ele vai entrar aqui agora. Vocês vão começar a perceber melhor isso daí. Vocês vão começar a entender melhor. Vocês vão falar, ah, agora eu tô entendendo mais, porque onde que o Roberto entra? Tá? Com essas explicações vocês vão entender bastante. E assista de novo a aula antes da segunda-feira. Assiste de novo. Quando você assistir novamente, na segunda-feira você vai compreender melhor, ok? João, Então, Roberto, aquela explicação que você deu de ele deu aquele pico, ele desceu com tudo, né? Quase um ângulo de 90 graus. Aí cento e depois oitenta, 180. 180, né? E depois ele vai subindo de pouquinho assim, né? Aí você não sabe se ele vai continuar subindo ou não. E de repente ele faz aquela caída de novo de repentina, né? Brusca. Aí nesse caso aí, para você ser mais assertivo, você memoriza o histórico do 1 minuto do que foi passado, para onde a direção do gráfico tá indo, ou você só fica no tique mesmo ainda e analisando uma oportunidade de entrada ali nele. Quando é assim, eu trabalho em conjunto o gráfico de 1 minuto e o tique, os dois juntos. Então você vê o histórico do que foi feito no 1 minuto, do que ficou para trás ali. Você vê mais ou menos como é que ele está reagindo, se a direção dele ainda é de descida, ou é subida, ou uma possível reversão, para você Tudo. poder fazer uma entrada mais precisa Sim. no gráfico de tique. Aham. Gráfico de 1 minuto e gráfico de tique, pessoal, eles trabalham em conjunto, constante. Vocês Uma, têm uma, que entender que é um conjunto constante. Um depende do outro, uma tá? parceria. É uma parceria. É um bem bolado, um bem casado. Beleza. Depois eu vou explicar mais uma coisinha. Robson, pergunta primeiro. Ô, Sensei, o menino perguntou aí da escala aí dos preços na direita aí que você não olha, né? Mas no gráfico de 1 minuto você costuma olhar para ter uma noção dos ticks, né? Do volume, do pips, né? Dos pips, essas coisas, é isso? Não, eu não, Também não. eu não olho o preço, eu nem sei. O,
Mas para ter noção de PIP, como que você costuma ter a Pelo noção dos valor que eu PIPs? entrei. Pelo valor. Ah, tá certo, então. Obrigado, Sensei. Nada. Pelo valor que foi entrado. Agora, uma coisa importante que eu vou explicar. Mais uma coisa importante que eu vou explicar. Quando você vai entrar na posição, tá? Olha só. Quando eu vou entrar na posição. Eita porra. Eita, peraí. Quando eu vou entrar numa posição, pessoal, tá aqui, né? Quando eu decidir que eu vou fazer a entrada, eu esqueço o gráfico de 1 minuto. Eu não olho mais o gráfico de 1 minuto. Eu só vou olhar o gráfico de tique. Então eu vou entrar numa posição aqui. Eu já sei que aqui já está satisfatório para mim. Eu vou entrar, ó. Entrei. Por que que eu entrei? Ele já veio com essa descida aqui, começou a caranguejar. No ponto que ele para aqui e começa a querer subir, eu entrei, né? Então aqui já é um indício de que ele vai retornar. Ó, e se ele ultrapassar essa resistência aqui, aí ele abre a porteira, aí ele vai subir mais forte. Se de repente, aqui é a resistência, você vê que ele está ainda teimando na resistência. Ele pode descer? Sim, pode descer. Mas é uma grande chance de subida? Sim. Ah lá, acabou de subir. Ah lá, subiu. Ah lá. Aí eu corto a posição e ganho dinheiro. Nossa, Roberto, você mostrou o segredo mágico, né? Quero ver vocês fazer isso, pessoal. Quero ver vocês fazer essa porra. É foda. É foda, tá? Fala, Maurício. E aí, Sensei, belezinha? Show aula, hein? Sensei, por isso tem hora que você fala assim, né? Entrou, o cara me sai aqui, Isso. entrou, Por que que a entrou, gente. entrou, Qual é o prepara pra cortar segredo do tudo, né? elevador? É os rompimentos da resistência. Ele vai subindo, parando, ele continua com a força, isso aí, entrou mais um. Prepara pra cortar tudo, é bem aí, né? Nesse ponto, né? Isso. Ixi, É. agora o que vai ter de louco metendo elevador, hein, velho? Fora os kamikazes, né? E vai ter de louco metendo elevador, malandro. Tamo junto. Fala, bem. Sensei, assim como um piloto de avião, nada como 1.000 horas de voo aí, 1.000 horas de treininho aí não resolve a situação, né? Isso, tem que ter 1.000 horas de treino mesmo. Isso é Pelo verdade. menos 1.000 horas de voo aí já Sim, começa a assimilar os botões aí, sim, sim, sim. os Isso aqui comandos. tem que ter muita intimidade, tá, pessoal? Muita intimidade. Fala, Simon. Boa noite, Sensei. Ô, Sensei, eu não sei se o meu raciocínio aqui tá certo, mas eu lembro que uma vez o senhor falou que quanto maior o meu slot, Hum. maior tem que ser a minha sensibilidade de gráfico, né? Ah, Então, o que que eu tava fazendo? Eu tava deixando uma conta só para treinar o tique. Então, eu hum, colocava um lote bem alto, coloco um lote bem alto hum. e fico olhando o gráfico de tique. Quando ele Certo. dá aquela pontada para baixo, aí ele dá uma espetadinha bem pequenininha para cima, aí ele dá aquela uma pausa, Hum. certo? Aí eu fico esperando. Se essa pausinha ela continuar indo para baixo, eu espero. E se ela for para cima, aí tipo, eu entro, né? Hum. Eu não sei se isso tá certo eu treinar desse jeito, não sei se. Pode treinar desse jeito. Se você está treinando numa conta demonstrativa, Demo, tudo é demo. válido. Tudo é válido. Não tem problema nenhum você treinar. Só que não adianta ter a pressa, tá, pessoal, de dominar isso daí. Aí você se pergunta: eu domino o gráfico de 1 minuto? Eu tenho esse domínio? Se você tiver, né? Você já tem, por exemplo, você já tem pelo menos 5 velas para trás, você já tem a noção de como que foi a força dela, como que foi a velocidade da vela. Aí você já consegue trabalhar num gráfico de tique. Não tem problema algum, tá? Olha lá, ó, vamos dar mais um Eu, exemplo aqui, ó, de movimentação de entrada. Vou fazer uma entrada aleatória, vamos ver se dá certo. Vamos tentar ler junto comigo, tá, pessoal? Ó, ele veio, bateu, né? Fez esse bico aqui, ó, tá? Eu vou tentar entrar na compra aqui. Você vê que ele desceu um pouco,
e subiu um pouco. Então ele voltou. Entrei agora. Por quê? Porque ele rompeu essa resistência, né? Então você vê que ele está um pouquinho mais alto, beleza? E aí você vê que aqui a subida está ascendente, ó, ok? Só que na subida, no gráfico de tique, ele não tem tanto eficiência assim quando tá curto, tá? Mas olha só, você vê que ele pegou e subiu novamente? Ele veio, bateu forte e ó, olha a amplitude que ele tá fazendo. Então, por isso que faz com que você ajude a segurar a posição. Porque você consegue ter uma confiança maior. Você fala assim: ah, ele fez um bico bem forte para cima. Aí você consegue segurar, né? Aí ele é bem provável que vá com força para cima. Olha lá, ó, tá vendo? Então você acaba tendo mais confiança quando você sabe interpretar o gráfico de tique, você tem mais confiança para segurar a posição e tem mais confiança para colocar a posição. Isso ajuda bastante. Mesmo que desça, olha só como ele desceu com amplitude grande, ó, quase 180, né, pessoal? Ó, ele desceu com quase 180. Ó lá, tá vendo? Ele volta. Aí você corta. Você tá vendo que ele veio e desceu forte aqui? Aí o que acontece? Ele desceu forte. Quanto mais forte ele vem descendo e ele vai fazendo essa pausa, olha só como as velas ficaram pequenas aqui. Isso aqui é uma concentração de força, ó. Aí ele veio e pum, jogou para cima, né? Então, por que que nós entramos aqui? Porque já é de se esperar que ele ia subir. Ele já ia subir. Ele poderia descer mais? Poderia sim. Mas do momento que ele pegou, bateu, chegou perto do ângulo de 180, do mesmo jeito que ele vem, ele vai, né? Tá clareando muitas ideias de vocês, não tá agora? Não tá clareando pra caramba? Tá? Porra, cara, como é que eu não consegui pensar nisso, perceber esse tipo de coisa, tá? Fala, man. Sensei, eu vou falar uma coisa francamente pra você, cara. Eu sou da T1, e antes da T1 eu já te acompanhava nas lives de toda terça-feira, antigamente, né? Quando você fazia toda semana. De tudo que eu já vi até hoje você ensinar, essa aula de hoje está sendo a mais foda de todas, cara. Que bom. Está sendo a mais magnífica, mais esplêndida, porque está clareando demais a visão aqui do processo, né? Essa Legal. está sendo, não é uma das melhores, é a melhor aula. Ah, Né? muito obrigado, mas também, por outro lado, então, as outras foram tudo porcaria, né? Não, não foi isso que eu quis dizer, não. Foram parte do processo para chegar a esse entendimento. Vamos colocar assim, então. Eu coloquei, fiz uma má colocação. Assim. Não. Mas está sendo muito foda essa aula. Muito foda. Beleza. Muito mesmo. Você pensou legal no conteúdo. Valeu. Robson. Sensei, é na linha do que o Men falou aí, mas eu vou esclarecer o que ele falou. Eu acho que o que ele quis dizer de coração, Sensei, é que você está se aprimorando a cada dia. Eu acho que é isso, né, Men? Aí, ó, é isso aí, Sensei. Você está se aprimorando. E uma coisa que eu gostaria de pedir, e ver se os outros alunos aí concordam comigo, é que uma vez, uma operação por aula, Sensei, você dá um foco aí para explicando o tique. Tipo assim, uma operação você pega e fala assim, ó, vamos olhar o tique aqui e explicando assim, porque aí a gente vai cada vez mais, acho que acelerar o nosso processo, assim, eu acho que seria legal, pelo menos uma operação, você fazer tipo um microscópio assim, e ficar olhando pro tique com a gente, Beleza. explicando certinho. Apesar de que eu já faço isso, é que vocês agora, como com essa explicação, vocês já vão Sim, melhorar sim. mais a visão. Mas eu faço. Mas isso, Sensei, é que aí fica mais pra gente reforçar, porque o Então estudo tá, acho que pessoal, fica reforça olhando. a Não gente. entrem, pessoal, não entrem. Só fica olhando o que eu vou fazer aqui, ó. Você vê que ele já veio descendo, não tá com uma amplitude grande. Então, quer dizer, existe a oportunidade, a chance de subir mais. Mas eu entrei aqui mesmo, ó. Porque aqui ele já começou a reagir. Só que aqui você vê que ele veio e já desceu até que bastante. Mas não veio com um ângulo bom. Não veio com um ângulo legal. Mas se você vê o gráfico de 1 minuto, que você trabalha em conjunto, você vê que ele fez 2 velas de descida.
Então existe a oportunidade de subida novamente. Por isso que nós entramos aqui. Então você sempre tem um motivo para entrar. Vocês falam assim, eu falo assim: "Ah, vamos entrar nessa merda aqui". A gente entra, nunca é aleatório, é sempre tem um motivo pra gente entrar, né? Então não é na loucura. Tem alguma leitura. Existe as porcentagens de chance de dar certo ou não, tá? Mas no caso aqui, ó, pode ver, nós entramos aqui, por quê? Ele já brecou aqui, ó, puxou o freio de mão aqui e começou a fazer ascendente aqui, ó. E aí ele começou a subir. Olha lá, olha lá, ó. Você vê pela troca de vela que ela fez aqui, a de 1 minuto pegou e foi para cima. A gente não sabe o quanto que vai subir também, tá, viu, pessoal? Não sabe o quanto que vai subir, mas a gente consegue adivinhar o lado que ele vai. Vocês repararam que às vezes, de vez em quando, antes do índice eu pego assim, prepara a compra aí. Aí dá uns 10 segundos antes, aí eu falo, entrou. E aí, bum, sobe. Por causa do gráfico. O gráfico de tique mostra. Agora, olha só. Nós estamos. Você vê que ele rompeu aonde eu entrei. Mas não tem problema algum. O que que acontece? Aqui é uma movimentação incerta. Olha só quanto bico ele está fazendo. Ele faz bico para baixo, bico para cima, bico para baixo, bico para cima. Então, ele não tem uma decisão de onde vai. Aí você vai falar: "Nossa, Roberto, é igual então caranguejar. É igualzinho." Ah, o gráfico de tique também carangueja? Sim, olha lá, ó. Ele carangueja, ele fica na incerteza. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Aí ele bate forte para baixo, bate forte para cima, bate forte para baixo e ele fica naquela indecisão, naquela briga. Chega uma hora que ela vai tomar a decisão, ou ela vai para baixo ou ela vai para cima. Então, nessas indecisões é que você tem a oportunidade de entrar uma posição. Ah, e se for para baixo? Se for para baixo, nós vamos procurar uma nova entrada com referência às informações que vocês têm agora no gráfico de tique. Ele vai descer, ele vai estabilizar o gráfico de tique e vai tentar subir. Se ele não descer, você vai esperar. Se ele não subir, você vai esperar de novo. Vai esperar pegar força para baixo. Esperar pegar força para baixo, hein, pessoal? Não adianta você pegar e colocar aleatoriamente. Você tem que entender que o gráfico de tique, ela oferece as dicas das velas especiais. Ah, no gráfico de tique também tem? Tem. É o que mais tem, tá? Olha lá, ó. Subiu, né? Ele fez o padrãozinho dele do gráfico de tique, que vocês vão acostumar, que vocês vão ver que isso aqui é padrão. Deu os 10 pips, você corta. Já é. Ganhou. Por quê? Ele vai ficar brigando aqui, e aí que tá, né, pessoal? Olha como a gente se preocupa e passa estresse de bobeira, sem informação. Quando ele começa a bater, você fala: "Ai, meu Deus, vai descer, tô com medo. Ai, sobe logo, sobe", você fica rezando, né? Ali, pessoal, é aquela fase que ela fica subo, não subo, subo, não subo. Então você não tem por que ficar com medo daquela situação. Porque ou ela vai subir, ou você vai esperar ela descer para pegar a próxima oportunidade. Se você domina o gráfico de tique, não tem por que você ter medo, porque aí melhora demais o seu cálculo. O seu poder de cálculo, ele melhora muito, ele potencializa referente àquilo que você sabe no gráfico de tique, porque ele é a mira do revólver. Imagina você atirar num coelho sem uma mira. Você vai atirar e vai ser difícil de acertar, correto? O gráfico de tique, pessoal, é a sua mira. Então você olha ali, você tem uma facilidade muito melhor para você decidir aonde você vai atirar. Pegaram a comparação? É isso. Hoje vocês estão ganhando a mira do revólver de vocês. João. Então, Roberto, nesse caso que você fez as entradas aqui, né, de compra, é válido pegar a referência do 1 minuto, porque ele fez também esse zigue-zague aqui e testou 3 vezes. Ele fez 3 pontas aqui, uma resistência, vamos dizer, forte, e a probabilidade dele subir
é grande também. Aí você analisa esse contexto que deu aqui no 1 minuto e espera uma oportunidade aparecer no gráfico de tique. É isso? Como eu te falei, o gráfico de tique e o gráfico de um minuto é um casamento. Você tem que estar olhando os dois. E é isso mesmo. Beleza. Fala, Maurício. Ô, Roberto, então quer dizer que a partir do momento que você se localizou assim, vou colocar uma posição ali, olhando pelo gráfico de 5 minutos e 1, então é ali. Aí você já não olha mais pro gráfico, você só olha pro ticker, né, no caso? Não, não olho. Eu É, não só olha olho hum, para entrar. pra entrar, né? Isso. Depois que eu entrei, eu vou ter que voltar o meu olho para o gráfico de um minuto, sim. Isso. Mas Porque para aí, finalizar, aí é como o João falou. Eu vou ter hum, que analisar onde que está o suporte, como que hum, foram se formadas as velas de um minuto, que te fez hum, bigode. a Apesar de força, que o gráfico de tique ele já está te mostrando, mas é hum, sempre bom você confirmar junto com o gráfico de um minuto. isso. Ah, mas para finalizar mesmo, para dar o tiro final ali, aí você fala, Só o chegou tique, ali, é o tique, né? Para só o entrar e tique. sair, beleza, É. tranquilo. Arigatou. Para você pegar e decidir o que vai entrar, velho, esquece todos os gráficos, só foca no gráfico de tique Hum. e é ali que eu vou entrar. Perfeito. Aí você acompanha essa operação de 1 minuto, tá dando bom. Aí quando você fala, putz, se chegar ali, mais ou menos, você vai pro tique de novo, né? Isso. Aí você espera, né? Tranquilo. Uhum. Obrigado. Aí vocês começam a perceber que o Kirikai também, ele é feito pelo gráfico de tique, viu? Né? Ó, vamos entrar numa compra aqui, ó. Se romper aqui a resistência, nós vamos entrar, tá? Por quê? Porque ela tá mais pontuda para cima, tá vendo? Ó? Tá vendo que ela tá pontuda para cima? Então, existe a chance da gente entrar num Kirikai aqui na compra. Apesar de que agora tá foda pra entrar. Vou entrar pequeno, tá? Só pra gente fazer o exercício. Olha lá, ó. Eu vou ficar olhando a resistência do tique. Pô, tá atrasado. Devia ter entrado antes. Já tava na cara que ia subir, né? Mas tudo bem. Então, aqui, pessoal, vamos ver se ele vai subir, porque ele pegou bem aqui na média móvel, né? De 5 minutos, tá vendo? As média móvel, quando bate, galera, sempre tem um freio. Você não sabe se ele vai mais para cima ou se você não sabe se ele vai descer. Média móvel é foda, tá, pessoal? Eles respeitam bastante. Sempre tem um freio na média móvel. Bom, aqui, pessoal, ainda indica subida, tá? Ainda está indicando subida. Pela formação de velas, tá vendo? Olha como ela subiu forte aqui, ó, assim. E ela tá batendo bicuda, assim, ó. Você vê que, lá, tá vendo? Você vê que ela força mais para cima. O tamanho da batida da vela, você vê que ela bate mais forte na subida lá, tá vendo? Ah, Roberto, seu safado. Então você vê pelo gráfico de tique. Beleza? Aí você vai e corta. Pronto, acabou. Ah, então não preciso ter sensibilidade? Claro que precisa. Se você não tiver sensibilidade, você não consegue fazer isso aqui, não, viu? Mas clareou bastante, né? Deu para clarear bastante as ideias, né? João, Nessa explicação que você deu agora, Roberto, ele livra a gente de levar um arrasto ou não? também Porque ajuda. geralmente, porque você entrou na tendência aí, você entrou na compra, né? Geralmente a gente entra na contra. Também Aí ajuda. você Olha consegue lá, pessoal, identificar. vamos entrar na venda aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele tá fazendo bico, ó. Espera um pouco, hein? Vamos entrar na venda, tá? Ele ainda tá com força, tá vendo que ele tá subindo ainda? Se ele vier romper esse suporte, dá para entrar. De olho nos suportes, tá, pessoal? Deixa ele ir e fica de olho no suporte. Ah lá, fez um suportezinho ali, acima dele. Então, se ele romper, eu vou entrar. Rompeu, entrei. Tá vendo? Que ele rompeu esse suporte aqui, ó. Ó, esse suporte aqui ele rompeu. Aí ele já ficou positivo aqui. Aí eu já cortei e já ganhei o dinheirinho. Ai, caramba, é muito fácil, hein, Roberto? Não preciso mais nem fazer o curso com você. Ferrou. Agora que vocês aprenderam,
Vocês não, nem vão precisar mais ter curso com a gente. Vai sumir todos os alunos. Fala, Marcos. Roberto, tem assim algum motivo, né? Mais uma curiosidade, por você ter ensinado a gente hoje, o gráfico de tique, assim, você acha que seria perigoso demais ensinar antes, assim? Não, mas eu já ensinei, acho que umas 2 vezes já, hein, Marcos? Não, mas eu digo assim, tipo assim, hoje você tira uma aula especial só para isso mesmo, né? Eu achei a necessidade de ensinar, só isso. Não, não tem nada de. Ah, sim. Josi entrou para dar recado. É o quê? Oi, Sensei. Oi. Só para lembrar o pessoal que do prazo, né, de pagamento da mensalidade Hum. e daquela novidade, né, que a gente vai começar a presentear os alunos que faturaram, né? Ah, tá. O pessoal Acima de 500 mil, acima de 1 milhão e acima de 5 milhões, né? Isso, já pode mandar mensagem para mim que a gente está elaborando um presente para vocês. Quem sabe dá até pra gente dar no dia da graduação, né? Ah, tá. Já tem que Pessoal ver, que não é já certeza. já teve esse resultado, tá? Não precisa ser agora, mas que você já teve, já conquistou esse resultado, manda mensagem para a Josi, por favor. E aí a gente vai premiar lá no dia do workshop, tá? É, não é certeza se eu vou conseguir até lá, Ah, tá. mas certeza que a gente vai presentear todo mundo que mandar mensagem, né? Mas quem sabe a gente consegue até lá Tá. produzir já. Espera um pouquinho aí, Josi, fica aí. Olha lá, pessoal, tá vendo que ele tá subindo, ó? Prepara para entrar. De olho no gráfico de tique, ó. Se ele romper a resistência, o suporte ali, nós vamos entrar, ó. Fica de olho. Fez mais um suporte, olha lá, só que ele subiu. Então a gente consegue se conter, tá vendo? Isso é qualidade de entrada, porque a gente respeita o suporte. Olha lá, fez mais um suportezinho agora. Se ele subir novamente, olha lá, o que prevalece é esse suporte aqui ainda, tá? Fica de olho, ó. Fez mais um suporte, então ele vai fazendo suporte e você vai de olho nele. Tá? Ó lá, entrei, né? Por quê? Porque ele rompeu esse suporte aqui. Aí ele rompeu o suporte, começou a descer. Olha lá. Deu positivo, cortei. Já é. Então você vai vendo o suporte, ele desceu, fez o suporte, subiu novamente. Então esse suporte está prevalecendo. Se ele pegar e romper ele, você vai entrar. Só que ele não chegou. Você viu que ele chegou perto, mas ele foi subindo. Chegou perto, foi subindo. Chegou perto, foi subindo. Chegou uma hora que ele pegou o suporte ali, rompeu ele, nós entramos. Beleza? Caralho, vocês vão ficar agora craques, hein? Vai melhorar muito a qualidade de entrada de vocês. Vamos fazer de novo, ó. De novo, ó. Suporte aqui. Fez suporte. Eita, vamos entrar já. Rompeu o suporte aqui, né? Então nós estamos aqui. A gente tomou base por esse suporte aqui, pessoal. Você vê que ele já rompeu um aqui. Ah, Roberto, mas e se ele pegar e subir de novo? Foda-se, você já tem uma posição boa aqui na entrada, tá? Aí que você começa a trabalhar novamente, volta para o conjunto. Olha onde está o gráfico de 5 minutos. Você vê que ele já está começando a chegar perto da banda de Bollinger. Então você já tem uma ideia de que se ele vai querer ir buscar. Dali até a banda de Bollinger vai dar mais ou menos ali, pessoal, uns 40 pips. Então você já sabe que com 20 não dá para você entrar. Você vai ter que calcular mais, correto? Aí você vai olhar o quê? O tempo da vela. Gráfico de 1 minuto, falta 30 segundos. Gráfico de 5 minutos, falta mais 2. Então, é bem provável que ele vai mais para cima. Quando você pega e viu que a sua entrada ela começou a ficar negativa, em vez de você se lamentar, junta as informações, tempo, onde está a banda, quanto tempo falta no gráfico de 5, quanto tempo falta no gráfico de um e como é que vai subir com força. Se ele pega e começa a subir com força, para muitos, o pessoal fica nervosinho, fica com medo. Na verdade, pessoal, é um alívio. Se ele pegar e subir com tudo aqui, é um alívio para você, porque você já tem mais uma oportunidade grande de entrada, tá? Mas vamos lá. Você vê que ele tá chato a subida, né? Tá chato.
Vou esperar. Olha lá. Desceu a primeira forte, ó. Se for vazar o meu suporte aqui, eu entro mais uma, tá? Não seria bom. Por quê? Porque você sabe que ainda falta 1 minuto para trocar a vela de 5. Então essas coisas vão te segurando, tá? Olha lá, subiu novamente, fez outro suporte, entrei. Apesar de que ele não rompeu o suporte aqui, mas tudo bem. Vai trocar a vela de 5 minutos, então você já fica ciente que ele pode subir mais por causa da troca de vela de 5, que é importante, né? Aí quando você tem a informação de que a vela de 5 trocou e tá aqui em cima, o que que acontece? Já joga na sua cabeça um Kirikai. Aí já vamos tentar colocar aqui um Kirikai de 5x, por exemplo, tá? Então você tem um X e um X, né? Apesar de que daqui já está bem próximo de descer, né? Ah lá, acabei de falar, ele está bem próximo. Corto uma e corto mais uma. Acabou. Olha o bigode que ele fez aqui no gráfico de 1 minuto. Então vocês conseguem entender que a relação entre gráfico de tique e gráfico de 1 minuto é essencial. Ela vai te dando muitas informações. Aí você vai pegando a informação do gráfico de 5 minutos também, né? Aí eu falei para vocês, pessoal, média móvel de 5 é muito importante. Você vê que ela parou ali e ficou enrolando. Então, junta todas essas informações, pessoal. Junta e faz análise. Quando você começa a acostumar com todas as informações, vocês vão ver que é automático vocês entrarem. E ela fica muito parecida com as entradas que você vai daqui para frente vai fazer. Então você tem um poderio, uma autoridade maior para entrar num Kirikai, assim como você tem uma autoridade maior para encavalar a posição, que a gente até então fala, não pode encavalar a posição, não pode encavalar a posição. Aí vocês falam, ah, o cuzão do Roberto fala, mas ele faz. Agora vocês também vão saber fazer. Né? Eu sei que vocês falam que o cuzão do Roberto faz, tenho certeza. Beleza, pessoal? Perguntas. Ah, desculpa, Josi. Pode mandar os outros recados. Não é isso, Sensei. Era esses dois recados. É que hoje a aula tá meio sogashi, por isso que. É só Tá isso daí tudo. mesmo? É, e Ah, encerrou, né, o período de inscrição para poder ir na graduação, né? Aí eu já vou ok. começar a mandar as mensagens de confirmação, pessoal. Tá. Pessoal, um recado importante também. Sexta-feira que vem, quem mora em Hamamatsu ou perto de Hamamatsu, vai ter um aulão comigo lá no centro de Hamamatsu. Vai ser numa cafeteria que tem de brasileiro lá, parece. O Fuli tá aí? Ou não sei. Então, quem tiver interessado em ir participar, manda o nome para Josi. Todos os alunos, pessoal, é grátis, não precisa pagar nada para ir lá, tá? E começa das 6 da tarde até às 11 da noite. Então é tipo um Benkyokai nessa cafeteria. Só que, como é uma cafeteria, eles pedem para vocês fazerem consumação, tá? Aí vocês vão ter que tomar café lá, comer um salgadinho, essas coisas. Então eles exigiram que vocês gastem pelo menos 2.000 ienes lá. Mas tá fácil, né? Pra gente ficar das 6 até as 11, pessoal, pagar 2 contos pra gente estar lá, vocês vão gastar rapidinho isso daí. Então quem mora perto de Hamamatsu ou quer ir até lá, tem telão, é bem legal, parece uma cowork lá. Então vai dar pra gente ter uma aula muito boa. Cabe até 30 pessoas. Ah, e, por exemplo, pode ir pessoas convidadas também, tá? Porque eu vou anunciar lá. Só que essas pessoas aí tem que pagar. É 3.000 por pessoa. Aluno é gratuito. Quem não é aluno, 3.000 ienes. Ou se for algum convidado de vocês. E precisa levar o notebook, tá, pessoal? Porque nós vamos tradear lá. Ok? Aí fala com a Josi. Se caso vocês levarem convidados assim, que aí acerta lá no dia. Tudo bem?
Tomomi. Sensei, para falar com a Josi no WhatsApp ou aqui? No WhatsApp. Ah, ok, obrigada. No WhatsApp eu negai, pessoal. No Telegram, não. Melhor no WhatsApp. Aí, como cabe 30 pessoas, aí os alunos têm preferência, não precisa pagar nada, e as vagas que sobrarem, aí vai ser pessoal de fora. Bom, continuando aí, pessoal. Alguma dúvida? Perguntas? Aproveitem. Não é sempre que tem aula de TIC, hein? E vai ser um bem que eu caio simultâneo, né, Roberto? Isso é mesmo. E vai ser um Benkyoukai simultâneo. Vai ser o Benkyoukai do Edu e o meu Benkyoukai. E nós vamos ligar o Zoom e vai todo mundo tá junto, viu? Vai ser bem bacana. Marcos. Boa noite. Nessa última operação que você entrou, professor, Hum, você entrou vendido, certo? uhum. Só que no suporte, no gráfico de tique, ele começou a criar, tipo, o suporte ele foi mudando, só que fica baseado só no primeiro suporte, é que ele foi criando uma Só no primeiro, resistência. porque a entrada é que vale, né? É a entrada que é o importante, é aonde que eu vou entrar. Então, se ele romper o suporte, mesmo que tenha vários anteriores, não me Aham. interessa. Ah, sim, entendi. Muito obrigado. Nada. O que interessa é o suporte que eu vou formar na último, último movimento do tique, tá? Ó, vamos entrar mais uma vez, tá? Vamos entrar mais uma vez. Vamos entrar vendido, ó. Olha lá como ele tá subindo. Formou o suporte. Olha lá, tá subindo novamente. Entrou, porque rompeu esse suporte aqui, certo? Lembrando que isso aqui também não é padrão, tá, pessoal? Quando vocês começarem a perceber, vocês vão ver que muitas vezes não vai funcionar. E aí vocês vão ter que o quê? Criar a sensibilidade. Por isso que eu falo, é difícil. Porque a técnica eu estou ensinando. Eu não estou ensinando a sensibilidade, porque isso aí é vocês que têm que criar. Aí você vê como que tá a movimentação do gráfico. Ó. Você está vendo que ele tá fazendo bico e ele está criando energia? Então é bem provável que ele vai, lá, vai para cima, ó. Então, pela formação que a vela vai fazer, que o tique vai fazendo, a gente consegue entender que ele vai para cima ou se ele vai dar retorno, tá? Então eu tô mostrando para vocês, ó, criou energia e subiu. Agora vamos ver, é bem provável que ele vá criar mais força e vai subir, né? Não vamos colocar Kirikai não, vamos só ver como que ele tá reagindo, ó lá, ó. Tá subindo. Então, como ele tá perto da banda de Bollinger ali de 5 minutos, sem cavalar uma posição agora, não é uma coisa muito inteligente a se fazer. Oh, caramba, lá, entrou. Tá vendo como é foda? Você vê, eu falei, tá criando energia, tá criando energia. Aí ele vai e sobe. Entrei uma posição ali, ó. Se descer de novo, vou entrar mais uma, ó. Entrei mais uma. Se descer mais, eu vou entrar mais uma. Agora, se ele subir, eu vou cortar uma posição, ó. Fico preparado, ó. Se ele subir, eu vou cortar uma posição só. Cortei e preparo para entrar novamente. Tanto posso entrar com 1x ou 2x aqui. Vou entrar com 2x, tá? Olha lá, tá subindo, tá pegando força. Eu vou esperar quando que ele vai enfraquecer. Olha lá, o suporte tá aqui e o suporte também tá aqui. Tem dois suportes. Se eu vejo que tá muito forte para cima, eu vou pegar o suporte de baixo. Se eu vejo que ele não tá forte assim, eu vou pegar o suporte daqui. O número um e o número 2. Tá subindo. Ó o meu suporte onde tá aqui, ó. Ó, tá vendo?
Entrei. Ele rompeu o meu suporte. Se ele vem e rompe esse suporte aqui também, aí eu coloco mais um ainda. Agora, se ele romper, eu vou cortar, ó. Se ele romper o meu suporte, a minha resistência, eu vou cortar a posição. Isso eu tô fazendo meio aleatório, tá, pessoal? Você tá vendo que não tem tanto cálculo assim, mas é um exemplo bom. Você vê que mesmo sem estar muito focado no cálculo, isso funciona. Aí o meu 2x já tá positivo. Se ele romper aqui, ó, eu vou entrar mais um. Se não romper, se romper a minha resistência, eu vou cortar. Cortei, rompeu a minha resistência aqui. Agora, ó lá, vou entrar outra. Vou entrar com 3x, vai. Entrei. Se romper meu suporte novamente, eu entro com mais um. Se romper, ó lá, tá subindo. Aí você vê, tá forte, tá forte. Vou ter que tomar mais cuidado. Cortei a posição. Agora o que que eu vou mirar? O meu 4x. Entrei. Entrei mais um. Tá forte pra cima de novo, né, pessoal? Olha só o desenho dele. Você vê que ele fez bico e começou a pegar força. Então aí você já sabe que você precisa cortar se caso ele romper a resistência, tá? E se romper aqui, ó, nós vamos entrar mais um. Tá vendo? Se romper esse suporte, nós vamos entrar mais um. Ou a gente corta, se romper a resistência do gráfico de tique, ou a gente coloca mais uma posição se romper o suporte. Aí vocês têm referência, né? Olha lá, ameaçou descida. Aí você só fica de olho, vê se vai romper. Se romper aqui e romper aqui, vixe, aí dá bom, hein? Aí você começa a ver os outros gráficos. Você vê que gráfico de 1 minuto fez formação de bigode. Olha lá, entrei mais um. Vamos ver se rompe esse suporte aqui. Se romper, dá até para entrar mais um. Entrei mais um. Aí eu preparo para cortar tudo. Se subir, do mesmo jeito eu corto tudo. Se descer, eu corto tudo. Se romper a minha resistência ali também, eu corto tudo. Olha lá, ó. Olha lá, $100, né? Vamos ver se dá mais um pouquinho, né? Se subir, eu corto tudo, tá? $30. Olha lá, a formação do gráfico de 1 minuto ali, ó. Tem uma ligeira probabilidade de subida lá, tá vendo, ó? Uma ligeira probabilidade de subida. Principalmente que ele tá abrindo, ó. Ele vai abrindo, ó.
mas o gráfico de tique ele ainda está estável, né? Você vê que ele bate e volta, e a formação dele, ela fica tanto bicuda para cima como bicuda para baixo. Opa! Então aí você vai fazendo a leitura. Um minuto para trocar a vela. Cortei. Aí você vê quanto está negativo. Está US$ 500 negativo. Aí você vai ter que jogar um lote maior. Vamos colocar um 6x. Entrei, olha lá, rompeu o suporte aqui, tá? Sempre de olho no suporte. Subiu, vou ter que cortar. Se rompeu a resistência ali, eu vou ter que cortar. Aí você olha para o gráfico de um minuto, olha lá, ó, ele está indo buscar, ó, tá vendo a banda de Bollinger aqui? Então você corta, você já tem essa referência. Entrei, entrei. Ixi, talvez eu tenha que cortar. Cortei tudo. Deixa eu ver quanto que eu tô negativo aqui. 1.700. Agora o bagulho ficou louco, hein? Prepara para entrar. De olho no suporte, tá? Nas descidas, hein, pessoal? Entrei um, mas ainda tá forte, ó. Tá vendo? Quando ele desce, ele vai subindo com força. Então aí você consegue ver que ele ainda tá forte. Entrei mais um. Já deixo armado para cortar tudo aqui. Entrei mais um. Deixo armado de novo. US$ 3.000. Corta tudo. US$ 1.500. Beleza? Mas isso daqui é só uma demonstrativa. Normalmente você vê que a gente não é tão imprudente assim. A gente seleciona mais a entrada. Nós entramos um pouco aleatório. Você vê que não teve tanto cálculo. Eu só me baseei muito no suporte que ia fazendo. E ele foi pegando força, pegando força, pegando força. Se a gente trabalhar com mais exigência, a gente só vai pegar e descer lá de cima, ó, né? A gente consegue fugir. Mas isso foi um exemplo para vocês de como usar o gráfico de tique. Então, um exemplo mais real que esse não tem como, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Dúvidas, perguntas? Simon? Não sei se agora deu para pegar legal mesmo. Deu? Entendi bem mesmo. Uhum. Agora vai. Agora vai. Então você vê, a gente concilia com o quê? Gráfico de um minuto, gráfico de 5 minutos. Onde que está a banda de Bollinger? Quanto que ele vai alcançar? Qual foi a mudança de força? Vocês reparam que a força mudou, né? O volume mudou, a velocidade mudou. Aí quando vocês começam a ver o ângulo que o gráfico de tique faz, vocês começam a entender melhor a mudança de velocidade e força, né?
Porque o tamanho de volume você é fácil ver pelo tamanho das velas. Mas agora a velocidade e a força, o gráfico de tique mostra bastante agora, que você já tem essa informação. Não é verdade? Acho que agora vocês já devem estar se sentindo os trader profissional, né? Só, puta, agora eu tô foda. Agora tô louco pra testar. Rubens. Agora não é mais tiro de revólver, né, Roberto? Agora é tiro de sniper. É, agora vocês têm a mira. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Boa aula? Bem explicado? Então espero que vocês usem bastante. Mais uma vez eu falo, assista a aula novamente. Esse exemplo que a gente deu agora da operação tá super, super completo, né? Deu para, apesar de que eu falo, a gente ainda foi imprudente. Dava para ter feito entradas de melhor qualidade. Eu fui meio nas coxas, por isso que a gente foi errando, 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 né? Mas eu errei meio de propósito para que vocês consigam entender, né, como que é o processo. Você vai aumentando cada vez mais. E tem que cortar a posição, tá, pessoal? Não cortou, vocês viram como vai ficando negativo, vai ficando grande. E aí vocês começam a entender, essa parte aqui é foda falar desse jeito, né? Mas quem for esperto sabe o que eu tô falando. Dá para vocês começarem a entender que quanto mais você errar e mais rápido você cortar, vai vir uma chance muito grande para vocês lá em cima. E o dinheiro vem grande. Ixi, falar isso para vocês agora, vocês vão ficar doidinhos, né, para errar. Belezinha? Pessoal, espero. Fala, Dário. Pessoal, ó, Sensei, eu vou colocar a aula na clube, né? Pessoal da T8, como que faz? Pode entrar, pode ir. Pode pôr lá porque a T8 ainda não tá. Eles não estão na clube, né? Uhum. Posso pôr lá no Telegram da turma da T8? Pode pôr, pode pôr. Essa Beleza. aula pode pôr. Chiharu, tá no mudo, Chiharu. Tá no mudo. É fofoca, Sensei. Você gosta de fofoca? Nossa, o que eu mais amo é fofoca. Então, né? Deixa eu te contar uma fofoca. Tamatama, eu estava assistindo a aula do Flávio depois daquele dia que você esteve lá, Hum, e aí eu me inscrevi também, como você disse, para a gente dar uma força, tal, né? E Tamatama eu caí lá naquele dia do quarta-feira de madrugada. hum. Sensei, ele te elogiou tanto, Que bom. tanto, tanto. Você contou os detalhes, assim, aquelas coisas que você tinha contado pra gente quando você começou, que você foi pedir para ele se podia dar aula, tal. Ele contou tudo do jeito que você contou e contou muito mais. Ah, que bom. E aí todo mundo ficou admirado, assim, falou de você e falou de mais quatro, de três ou quatro que começou com você naquele tempo, né? Uhum. E elogiou todo mundo, mas elogiou mais você, né? Ah, que bom. Então acho que foi bem legal, assim, ter escutado tudo isso dele. Achei ele um cara bem bacana também. Hum, É só essa fofoca. arigatô. Obrigado pela aula. Inclusive, um dos primeiros alunos, na verdade, o aluno, ele é mais velho que eu, é o João, né? O João tá aqui com a gente. Ele deu a honra de estar aqui com a gente, porque o João é um cara muito experiente. Ele Ou, quer dizer, falou, desculpa, sem o Pedro, ser. o Pedro. Gomena, né, Pedro? Se você tiver aí, Gomena sai, né? É O Pedro, verdade, ele falou desse tal do Pedro sim, o também. Pedro tá aqui. O Pedro acho que já tá milionário, esse cara. Ele é E, quietinho, mas. e ele falou também de um que mora em Brasília, que ele não pode falar o nome, né? Porque essa pessoa pede sigilo total, tal. É, mas eu vou falar, é o Saulo o nome dele. Tá, eu não vou fofocar nada lá não, tá? Ah, o Pedro tá aqui, ó. Pedro Igual. Esse cara aqui, ele é muito experiente, velho. Ele sabe muita coisa. E ele é mais. Antes de eu entrar, ele já era aluno do Flávio. Nossa. Hum, Então, mas ele, olha, sinceramente, ele te elogiou muito e realmente, parabéns, viu, Sensei? Parabéns. Muito obrigado. É isso. Obrigada, hein? Pessoal, então se inscrevam, quem mora em Hamamatsu e região ali perto, se inscrevam lá pra gente se encontrar na cafeteria sexta-feira que vem, tá?
E é isso. Assistam novamente a aula, por favor, tá? E segunda-feira vamos voltar com um upgrade. Nós vamos vir com uma arma nova, então. Beleza? Fala, Diego. Sensei, qual que é o nome da cafeteria, Sensei? Ah, pergunta pra Josi depois, Onegai. Eu Ah, nem sei. tá Beleza? bom então. Arigato. Galera, bom final de semana pra vocês aí. Até segunda. Tchau. Tá, obrigado. Arigato. Tchau, tchau. Obrigada. Bom final de semana, Sensei. Tchau, muito obrigada pela Valeu, aula. Sensei. Boa Obrigado. noite. Falou.